Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está querendo esquecer uma situação difícil e dolorosa na sua vida, não é verdade? Eu tô aqui para te dizer o seguinte, não tem como esquecer um trauma. Antes de você desligar, é justamente você que clicou aqui que precisa ver esse vídeo até o final. Não tem como esquecer, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer com traumas, inclusive dar a sensação de que aquilo foi esquecido dentro de nós. Vamos trocar uma ideia sobre isso, tá bastante interessante. Então já sabe, vem comigo depois da vinheta. Olá, se você não me conhece, o meu nome é Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu também sou criador da metodologia MIRI, Metodologia Integrativa de Reconexão do Eu, metodologia essa que engloba mais de 16 modalidades terapêuticas diferentes, entre elas a hipnose ericksoniana, constelações familiares, o campo de atuação da psicologia pré e perinatal. Sou especialista em muitas técnicas que lidam com traumas e resolução de estresse pós-traumático, trabalho de Virginia Satir e por aí vai. Antes de mais nada da gente trocar essa ideia super interessante, né, sobre os seus traumas, eu quero te fazer um convite super especial aqui para você fazer o download do nosso mais novo e-book, Os Segredos da Vida Dentro do Útero. Esse download ainda está disponível de forma gratuita, você vai encontrar o link na descrição desse vídeo, daqui a pouco você faz isso, tá? Porque eu realmente quero aqui falar com você sobre esquecer traumas. É muito comum, mas muito comum mesmo, em todos os meus atendimentos, nos nossos retiros, nas nossas experiências presenciais, as pessoas virem nos procurar porque elas querem esquecer aquelas situações dolorosas que elas passaram. Eu quero esquecer o meu ex, eu quero esquecer aquela situação que eu passei, eu quero esquecer isso que eu vivenciei. Bom, não tem como na nossa vida, né, a gente esquecer de algo assim. Como assim, Manuel? Eu esqueço tanta coisa. Eu esqueci, por exemplo, o que eu comi no jantar há 7 dias atrás. Não é esse tipo de esquecimento, porque o inconsciente sempre vai se lembrar de tudo. Talvez nós não tenhamos a consciência, só que todas as memórias, todos os acontecimentos de absolutamente tudo que nós passamos, desde o momento da nossa concepção, a gestação, nascimento, primeira infância, está tudo registrado nas nossas células, no nosso sistema nervoso, na nossa bioquímica, nos nossos músculos, nos nossos sistemas energéticos, né? Então realmente existem vários grupos, né, de armazenamento de memórias, que não é só a memória onde se encontram nos neurônios, no cérebro, em localidades específicas dentro aqui, né, do nosso crânio, que as memórias são armazenadas. Então, Manuel, como é que faz? Você me deixou confuso, porque não tem como esquecer, o inconsciente se lembra de tudo, mas ao mesmo tempo eu não consigo me lembrar no que eu comi no café da manhã há 13 dias atrás. Eu me lembro de certas coisas, tem partes da minha infância que eu não me lembro. Como que é tudo isso? Bom, para o inconsciente não tem como esquecer, tá? Então, eu quero primeiro aqui contextualizar você o seguinte: aquilo que nós não nos lembramos, por exemplo, memórias intrauterinas, toda a experiência que você passou dentro do útero não está presente aqui na sua consciência. Talvez no seu nascimento alguém te disse alguma coisa sobre como aconteceu e você deu pouca importância para isso, você na verdade não deu nem bola para isso, porque hoje você está aqui, aquilo ficou lá atrás, né? Mas, por exemplo, o período gestacional, o nosso parto e a primeira infância são os períodos de desenvolvimento mais importantes da nossa história. Dentro do útero, por exemplo, né, essa é uma frase do criador da psicologia pré e perinatal, William Emerson, e ele fala o seguinte: não vai haver outro momento na sua vida que você vai se desenvolver tanto quanto naqueles 9 meses. Isso é uma verdade, proporcionalmente falando, não tem. Então, todas aquelas experiências, elas vão formatando muitos padrões, não só de comportamento dentro de nós, mas padrões emocionais, mecanismos de ação, de reação, de interação com as nossas emoções, com a vida, em conexões ou a falta dela com as pessoas. A gente vai aprendendo sobre o mundo, sobre nós mesmos, inclusive padrões de personalidade, eles são formatados nesse período do tempo, tá? As experiências posteriores, né, já a segunda infância e o resto da nossa vida, aí claro que elas importam
importam. Só que essas memórias de base, essas experiências que nós passamos de base, elas são ainda mais importantes. Então, independente de eu ter a consciência ou não, elas continuam agindo e interagindo dentro de nós, tá? E geralmente, né, qual é a tendência básica do ser humano? A gente tem uma tristeza muito grande, a gente quer sentir essa tristeza todos os dias, a gente tem um medo, um pavor, algo de ruim aconteceu, a gente quer colocar aquilo embaixo do tapete, a gente vai encontrar uma maneira, isso é biológico em nós, isso é esperado de um ser humano, que a gente vai encontrar uma maneira para a gente lidar com isso, ou seja, se distrair, esconder, não pensar, fazer outras coisas, né? Existem várias maneiras que a gente faz isso. Por quê? A resposta é muito simples, porque dói, tá? E justamente porque dói, né? Isso depende também do grau do sofrimento, do nível emocional do que eu passo já lá dentro do útero. A gente tem mecanismos biológicos de dissociação. O que é isso? O que aconteceu, aconteceu, não tem como a gente não sentir aquilo. Só que nós ficamos distantes das nossas emoções. Eu vou te dar um exemplo muito claro aqui. Recentemente eu passei por um luto na família e eu perguntei a uma pessoa, era uma pessoa muito próxima, né, a qual eu perdi, e a pessoa que eu perguntei isso, e eu falei assim, como que está sendo sentido aí para você? E ela disse assim, sabe quando você machuca e tá quente e não dói ainda? É como eu estou, né? Em se tratando de luto, isso é uma fase que a gente chama de fase de choque, né? É uma fase bastante normal. Por quê? Porque dói tanto, é tão inesperada aquela notícia que a gente se dissocia, a gente se desconecta das nossas emoções. É como se a gente estivesse anestesiado, como se não sentisse absolutamente nada. Então, eu estava realmente bastante em contato com as minhas emoções, com um monte de choro acontecendo, e essa pessoa, né, não estava, porque ela estava nesse momento de dissociação que é natural. O problema disso começa a ficar disfuncional com o tempo se a gente não toca as emoções, só que as emoções começaram a acontecer em um ritmo diferente de mim, né? Cada pessoa tem o seu ritmo para que isso aconteça, tá? Mas por que eu tô te explicando isso? Porque muitas coisas que passaram lá nesse período do tempo que eu tô falando, no início da nossa vida, comigo, com você e com 7 bilhões de pessoas da face da Terra, tudo aquilo que dói, a tendência natural do nosso sistema é se dissociar, ou seja, eu não sinto, eu não reconheço aqui no meu cérebro, na minha parte consciente, mas às vezes eu tenho uma tristeza que eu acho que vem do nada, às vezes eu tenho comportamentos disfuncionais e eu não consigo entender aqueles comportamentos, né? Algumas pessoas até chamam de autossabotagem. Às vezes, né, eu tenho sensações que eu não consigo explicar, medos que surgem aparentemente do absoluto nada, eles simplesmente aparecem. Eu tenho sintomas, ansiedade, pânico, depressão, etc. Eu só não faço a relação de que todo aquele material, né, que precisou ser reprimido, precisou ser esquecido, na verdade, só do consciente, ele precisou ser dissociado porque a carga emocional era muito grande, eu não conseguia lidar, ele ficou reprimido e muita energia precisa para conter isso dentro de nós, né? Aqui uma aspas. Esse é um dos fatores porque muitas pessoas, né, passa o tempo, elas começam a se sentir assim com muita falta de energia, porque parte da nossa energia vital, do nosso sistema nervoso autônomo, por exemplo, para segurar esses traumas que a gente passa e mantê-los em dissociação dentro de nós, que é todo esse mecanismo que eu estou te explicando, demanda muita energia, ok? Isso vai tirar energia de outros órgãos, de outras funções vitais e naturais do nosso dia a dia, tá? Voltando. Então, é natural que a gente se dissocie, a gente não tenha essa lembrança, só que para o inconsciente tudo é lembrado e tudo que a gente passa está ali. Então, vamos supor que você vê um acidente de carro, você quer esquecer, alguém te fez bullying, te maltratou, te xingou, te disse algo que você não gostou aí e você quer esquecer aquela situação porque você sabe que te faz mal, ou você passou por aquele assalto, aquele término de relacionamento e você quer esquecer aquilo. Não tem como esquecer. O que aconteceu está acontecido, não tem como desacontecer, entendeu? É bem isso mesmo. Só que, porque dói, a gente quer esquecer, tá, Manuel? Você disse no início do vídeo que não tinha como esquecer, eu já entendi, então o que é que a gente faz? Antes de eu te explicar o que a gente vai fazer, você precisa entender um pouquinho sobre memórias, né? Nós, todos os seres humanos, eu, você e os 7 bilhões da face da Terra, já nascemos, né,
pré-programados em toda a nossa circuitaria neuronal, das nossas células, do nosso corpo, se focando mais no negativo, né? Deus nos fez assim. Se você não acredita em Deus, algo maior nos fez assim, ou a própria biologia, dê o nome que você quiser. Mas por que isso? Porque se focar no negativo era para preservar a nossa integridade física e emocional, em outras palavras, para que a gente sobrevivesse. E deu certo porque você está vendo esse vídeo, você sobreviveu, não é verdade? Então, nós nascemos com essa tendência. Agora imagina, se eu tenho experiências traumáticas já dentro do útero, tendo eu a consciência ou não, tá? E eu trabalho com pessoas todos os dias resgatando essas memórias e acredite, né? É uma surpresa que as pessoas sempre estão descobrindo aí dentro delas aqueles acontecimentos e ao mesmo tempo tão verdadeiro, e elas começam a descobrir de onde vêm aquelas sensações que sempre estiveram lá e aparentemente nunca tinha relação com nada, tá? Então, realmente nós nascemos focados para o negativo. E dependendo das experiências que a gente tem, por exemplo, se eu nascer em uma família que não é tão funcional, que tem alcoolismo, que tem abusos verbais, físicos ou até mesmo sexuais, que, enfim, eu posso ter uma mãe narcisista ou outros aspectos, isso vai reforçar ainda mais essa maneira de se focar no negativo, e eu vou ser um adulto bastante não só pessimista, eu vou ter vários sintomas, né? Porque hoje a gente sabe que muitas condições e doenças físicas, inclusive, estão relacionadas a trauma, né? Porque tem uma íntima relação com o estresse, ok? Então, na vida rápida que a gente vive hoje em dia, né? Nesse estresse cotidiano, desengatilha muito mais tudo isso, ao passo que se eu tive uma infância muito amorosa, se eu tive as minhas necessidades atendidas, eu tive ali almofadas, eu tive como se fosse um colchão que foi amenizando muitas coisas, mas a priori nós nos focamos no negativo. E tem como nós recircuitarmos o nosso cérebro. Parece um nome difícil, né? Mas tem como nós realmente ampliarmos essa perspectiva do nosso sistema biológico. Não é só ficar falando frases bonitinhas dentro da mente, porque tem toda uma sistemática, né? Sistema nervoso autônomo, sistema muscular, bioquímico, uma parte muito mais fisiológica e visceral que também precisa de atenção. Voltando ao trauma, então o que eu vou fazer para esquecer o trauma? Uma vez que você entendeu isso, essas memórias, o que é negativo, tem prioridade dentro de nós, porque ao mesmo tempo o nosso sistema como um todo, ele tenta se lembrar disso, isso fica voltando o tempo todo, porque é como se fosse uma tentativa de nos proteger, mas ao mesmo tempo isso é paradoxal, porque parece, né, essa tentativa desse sistema que está querendo nos proteger, está nos trazendo mais problemas, tá? E é aí que a gente vai entrar com as intervenções terapêuticas, se chega nesse nível. Porque se eu sou assaltado ali, eu tenho flashbacks por 1, 2, 5 dias, e de repente eu passo a, não é que eu esqueci, mas eu passo a não me lembrar tanto daquilo, aquilo já não me afeta tanto, é uma consequência natural, né? Agora, se eu tenho já um histórico, né, de tudo isso que eu tô te falando aqui, de experiências disfuncionais, juntando com esse foco negativo, né, então realmente começa uma batalha interior, porque eu sinto aquela sensação ruim, ao mesmo tempo eu quero me livrar dela, e quanto mais eu quero me livrar dela, mais ela aparece, e aí eu quero esquecer, e aí com esquecer não tem como. Então essas memórias ficam voltando porque elas se tornaram prioridade. Se você terminou um relacionamento, você entra em um certo tipo de abstinência, muitos padrões, né, de emoções muito profundas, de traumas precoces lá do início da vida, eles são despertados também junto com isso. Não é só a dor do momento que você sente. E vai ficar mais fácil de você entender se você pensar o seguinte: às vezes você sente uma dor tão grande que ela não é proporcional ao evento que você está passando. Tipo assim, nossa, eu tive esse término, isso aconteceu, e por que tá doendo tanto? Né? Você não consegue fazer uma relação, porque é desproporcional, porque todos esses eventos, eles são despertados junto com isso, só que você só não tem a consciência. Então vamos direto aqui ao ponto. Como então fazer, né, já que eu tô entendendo tudo isso, não tem como ser esquecido a prioridade dessas memórias, o que eu preciso fazer, já que não posso esquecer um trauma? Exatamente isso que eu vou te falar. Você tem que elaborar esse trauma, ok? Então realmente você vai ter que fazer um processo terapêutico, porque se já não aconteceu naturalmente aí dentro de você,
tá? Talvez você precise de ajuda terapêutica, existem diversas maneiras da gente ir elaborando esses traumas, isso depende da complexidade, depende da precocidade na qual ele aconteceu, depende de muitos fatores. É muito comum em sessões, as pessoas chegam com uma dor hoje, achando que o problema deles é isso daqui que está acontecendo e existem várias outras camadas e você já pode adivinhar, né? Eu que gosto de me aprofundar muito nesses trabalhos terapêuticos, onde sempre a gente vai parar, geralmente em memórias intrauterinas do início da vida, né? Aquelas experiências que estão todas juntas e misturadas e que não tinham nem nome nem reconhecimento ainda. Não é só tomar consciência, como eu disse, existe toda uma parte biológica envolvida no meio de tudo isso e por isso existem modalidades hoje a gente tem muitos estudos no campo, né, de lido com traumas que nos ajuda a compreender e a maneira que a gente pode ir elaborando isso. Não é nenhuma pílula mágica, como eu disse, depende de vários fatores como a precocidade, né, a frequência com qual aquilo aconteceu, não só daquela experiência no hoje. Sim, isso aqui precisa ser visto, a gente vai começar limpar não é a melhor fala aqui, limpar não é o termo certo a se usar, eu vou te falar o porquê. Porque não está sujo, mas está desorganizado, então a gente vai reorganizar porque todo o nosso sistema, ele se compromete com isso. Porque traumas, quem paga a conta na verdade é o corpo. O que você experimenta em pensamentos, né, em sensações e emoções é só uma consequência daquele trauma, né, preso principalmente dentro do sistema nervoso, em outras estruturas biológicas do nosso ser que precisam de atenção. Por isso que um trauma não se resolve a partir da cognição. Você entendeu? Você já entendeu muitas coisas, né? E outras coisas você nem consegue ter o entendimento porque elas não fazem sentido. E mesmo que você encontre o sentido das coisas, essa parte biológica geralmente precisa de um trabalho dentro dessa parte biológica e fisiológica do nosso corpo, tá? Ao passo que quando a gente vai elaborando o trauma, né, e aí o especialista vai te ajudando a você entender, você a liberar, você reorganizar todos esses sistemas e o que vai acontecendo com essa memória. Lembra que eu falei que dá a sensação de esquecer? Não é que aquilo deixou de acontecer, mas aquilo não vai te incomodar mais tanto, porque todo o seu sistema vai sair das respostas de luta, fuga, congelamento, colapso. Você vai completar aprendizados em múltiplos níveis aí dentro de você, não só cognitivos, e aquela memória vai ser categorizada, né, de uma outra forma dentro de você, não mais como uma memória ameaçadora ou que precisa ficar em evidência para você se proteger, uma vez que a gente vai trilhando esse caminho de elaboração. Então, como essa memória vai perdendo a relevância, né, a gente vai completando esses aprendizados incorretos, incompletos, né, isso é muito longe de, tipo, fui assaltado e ainda bem que eu estou vivo, aí eu tô lutando com esse pensamento todo dia, nossa, ainda bem que eu não tomei um tiro, ainda bem que eu não fui sequestrado, foi só a minha carteira, foi só o meu celular, e eu tô há 10 dias já falando isso, só que as sensações fisiológicas continuam lá. Isso é uma batalha interna, por quê? Você está entendendo? Porque existem essas partes fisiológicas também. Então, quando a gente começa a elaborar o trauma nesses múltiplos níveis, essa memória, ela muda de configuração porque ela perde a relevância daqueles sentimentos acoplados, daqueles significados disfuncionais acoplados, como se fosse um alerta e sempre precisar ser lembrada para que o seu sistema se proteja. Mas você já sabe o que acontece. Isso te traz um bocado de desequilíbrio e dor, principalmente emocional, aí dentro de você. Então não tem como esquecer, mas quando eu faço isso, o que eu sei o que aconteceu, só que como essa memória não tem relevância, ela não me traz uma afetação emocional. Então eu passo a ficar tranquilo ao me lembrar daquilo. Então eu não esqueci, eu sei que aconteceu. Ok? Eu sei que eu passei por aquele assalto, eu sei que eu passei por aquele término e eu tô muito tranquilo hoje em relação àquilo. Aquilo já não me afeta, então raramente aquilo vai voltar, eu vou me lembrar, entendeu? Então é isso que pode acontecer, não tem como esquecer, mas tem como a gente elaborar traumas. Você gostou do que eu disse aqui? Deixa o seu like. Se não gostou, tá tudo bem, deixa um like aí, mas deixa o seu comentário. Escreve aqui nos comentários a maior sacada que você teve, né, com todas essas explicações que eu te passei aqui, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e tocar o sininho. Por quê? Porque assim você não perde nenhum outro vídeo. Se esse foi legal, os outros podem ser bem legais também. E se esse aqui ficou um pouco confuso, com certeza com os outros aí você vai completando letras ao seu vocabulário.
a gente vai aumentando esse repertório de informações dentro de você, beleza? E como eu te falei no início do vídeo, né, se você fizer o download daquele e-book gratuito, você vai entender um pouquinho mais da influência do período intrauterino na nossa vida adulta. Hoje eu tenho um convite especial para fazer. Se você for uma pessoa mais ousada, né, aquela pessoa que já está no ponto de começar a elaborar, né, essas sensações em um nível tão profundo, nós trabalhamos com a vivência pré e perinatal. É uma vivência presencial de 3 dias de imersão, onde pouquíssimas pessoas ali são conduzidas por mim e pela minha equipe, né, lá para dentro do período intrauterino, e conforme as situações vão emergindo, a gente vai trabalhando ali se tem traumas, e não tem só coisa ruim, tem coisas lindas, né? A gente começa a reorganizar o nosso modus operandi em relação à vida, nós mesmos, as nossas emoções, né, desde muito cedo, ou seja, desde aquelas memórias que vêm em nós, que formataram as nossas bases lá no início da vida. Você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo, né, a informação para falar com a nossa equipe, que vai te explicar como tudo funciona, se esse for o seu momento. Nesse vídeo aqui era o que eu tinha para falar, espero que você tenha gostado, ok? Eu vou ficando por aqui, você já sabe onde me encontrar no próximo vídeo. Porque antes dessa experiência que nós passamos, eu não via muito sentido nas coisas, não via muito sentido e muitos objetivos, né? E desde a experiência que a gente passou, mesmo nesse pequeno espaço de tempo, eu consigo ter uma visão diferente do que é o meu lugar aqui. Eu sou a Érica, eu tenho 30 anos. Um sentimento que é algo que eu trago sempre comigo, né? E que inclusive foi um dos motivos pelos quais eu iniciei o acompanhamento e a terapia, é o sentimento de culpa. Isso é culpa de ser feliz, culpa por existir, a culpa no geral. E não só nesse sentido, mas do erro das minhas próprias escolhas, né? Eu sentia culpa pelas escolhas que eu faço na vida, como se sempre estivesse errado. Eu consegui acessar na minha experiência e ter um entendimento que em nenhum lugar, em nenhum livro, em nenhum site de internet eu conseguiria ter. Porque eu consegui entender dentro da minha história que essa culpa já vem de muito tempo, mas de escolhas que eu fiz no passado, erradas, e que ela continuou se perpetuando na minha vida atual. Consegui enxergar e dar voz para isso, conseguir reconhecer de onde isso se originou, é que me dá mais ferramentas e poder de escolha para evoluir na minha jornada. Amor com a sua própria jornada.